Good morning, everyone! Então, hoje nós iniciaremos nossa videoaula 2, né? E aí a gente vai trabalhar algumas questões das questões 5 ao 8. E aí, na questão 5, é um texto, né, que representa a Malala. Então, para quem não conhece, ela é uma das principais ativistas hoje que ganhou o Prêmio da Paz, Nobel da Paz, em 2014. E aí, por conta que ela resolveu estudar, né? E aí, os extremistas do Paquistão, no país dela, é, não aceitaram a ideia dela estudar e ela levou um tiro. Então, ela levou um tiro na cabeça por tentar estudar. E isso repercutiu o mundo inteiro. E aí, com isso, ela, ela conseguiu se salvar. E aí ela foi estudar em Londres, né? Fazer faculdade, formou em Londres e hoje ela incentiva as mulheres a estudarem não só em outros países, mas principalmente no país dela. Então ela formou em economia, na parte de direito em Oxford. E aqui a gente tem um pequeno perfil dela no Twitter, então Malala, e aí ela tem cerca de 1.800.000 seguidores. E aí, aqui ela é o quê? Advocate for Girls, então ela tem 23 anos, ela é advogada das garotas, educação e Equality Women, então ela luta pela igualdade das mulheres e principalmente pela educação. Então, ela é uma das principais representantes hoje da Prêmio Nobel, principalmente da Paz. Ela ganhou em 2014, mas ainda ela é uma forte representante e fundadora principalmente da Malala Fund, né? Então, onde ela atende as mulheres, principalmente que passaram pela mesma situação que ela de não poder estudar, e atende garotas também que sofrem abusos psicológicos, garotas e também mulheres que não têm as condições igualitárias aí. E aí nós vamos analisar. Você vai retirar desse perfil do Twitter as seguintes informações sobre Malala: idade dela, a data de nascimento, que também está mostrada aí, qual que é a profissão da Malala, tá? Então é Malala, que não é Malaya. E o que exatamente as pessoas com a profissão dela fazem. Então, você vai analisar. Esse aqui precisa você aprofundar mais. Então, vocês irão principalmente pesquisarem sobre qual que é a profissão da Malala. Aqui já dá um leque pequeno, mas eu quero que vocês pesquisem. E aí, o que as pessoas com a profissão dela fazem? Então, descobrindo a profissão da Malala, você vai descrever que tipo de profissão é essa. Na questão 6 também, a gente simboliza também uma poetisa, só que ela também luta contra a segregação, principalmente racial, e também os direitos da mulher também, que ela mostra no poema. E aqui, quando foi a posse de Biden, né, este ano, essa poetisa, ela foi entre aspas, ao palanque e fez um discurso muito bonito, que reflete também na campanha política do Joe Biden. Então, ela fez esse discurso em Washington. E aí a gente vai analisar. Então, ela é Amanda, ela tem 22 anos, e aí ela fez um poema que chama The Hill We Climb. Então, aqui é só mostrando um trecho do poema para vocês, que significa a montanha que nós escalamos. We are striving to forge our union in our purpose. Então, ela fala que nós devemos no sentido de strive, fogueira, mas é no sentido de, que eu falo assim, correr atrás, for your union and your purpose, para nossa união e nosso propósito. The campus é a country concomitant to all cultures, color, characters and conditions of men. Então ele fala que a composição do país é concomitantemente, ou seja, igual a all cultures, deve ser dado por todas as culturas, color, cores, características e condições do homem. And you so lift your gazes, not our stand between us, but he stands before us. Então ela fala que também nós devemos
no sentido de lift, que é compor também, e também tem outra tradução para lift nesse poema aqui, que significa algo que necessário, tá? Então ela vai colocar algo necessário, e aí ela fala assim para a união dessas pessoas entre nós. But you stand before us. Então ela fala que para permanecermos em pé, we close to the vibe because we know to put our future and first. Então ela fala que nós nos fechamos porque nós nos dividimos por conta que nós sabemos que nós colocamos o nosso futuro em primeiro lugar. Então está mostrando aqui o quê? O individualismo das pessoas, tá? E aí ela fala que we must first, né? Então ela fala aqui também que we must first put our different aside. Esse aqui é um dos principais pontos do poema dela. Então ela fala que nós devemos colocar nossas diferenças de lado, tá? E aí vamos continuar. We lay down our arms so you can reach out our arms to another owner. Então ela fala que nós dormimos com nossas armas, então nós apontamos nossas armas um para o outro, né? We seek harm to none and harmony for all. E ela fala que nós devemos, o verbo seek aqui, que eu vou colocar entre coisas, procurar, né? Então ela fala, nós devemos procurar o estilo de o prejuízo disso, né? Então nós devemos procurar o prejuízo disso, né? E que nós devemos ter harmonia com todos. Let the global, if nothing else, say this true. Então ela fala que vamos, né? Globe, para quem não sabe, trabalha no sentido de aglomerado, tá? Então a Terra, ela fala assim: vamos deixar a Terra, se nada acontecer, dizer que isto é verdade. Is nothing else, that even as we're grieving, we grow. Então ela fala: mesmo que nós estejamos entristecidos, nós crescemos. Mesmo que nós estejamos feridos, nós teremos esperança. E mesmo que nós estivéssemos cansados, nós tentaremos, não, então nós tentaremos um dia. Então ela fala that will forever and time be together. Então mesmo que nós estejamos cansados, nós devemos sempre tentar e que nós poderemos para sempre, né, ser uma nação unida, to tie it together. Então ela promove o quê? O discurso de uma união entre as pessoas, cultura, cores, características e condições também do homem. Então ela promove esse tipo de discurso. E vocês vão interpretar esse discurso aí, essa reflexão com as palavras de vocês, tá? Baseado nessa tradução que eu fiz. E também vocês podem pesquisar sobre Amanda Gorman, tá? Então podem colocar com riqueza de detalhe aí a construção da reflexão sua, ok? E agora, na última questão aqui, que eu vou só mostrar aqui, na questão 8, a gente vai precisar do entendimento do moral verbs. E aqui, na questão 7, a gente vai analisar, preencher essas lacunas aqui com as palavras em destaque no texto. Então, você vai acompanhar esse diálogo aqui, e esse diálogo é baseado nas palavras. Por exemplo, pet significa animais domésticos. From significa origem. Get up significa levantar. Single, solteiro. Married, casado. Job, emprego. Name é nome. Então, nós temos aqui alguns termos. Speak, falar. Family, família. Favorite, favorito. Read, ler. Tá? Então, só relembrando, pets, animais domésticos. From significa quando a pessoa é de origem, por exemplo, I'm from Anápolis. Então, Anápolis. Então, eu sou de Anápolis. Então, é a minha origem. Get up, levantar. Single, solteiro. Married, casado. Job, emprego. Name, nome. Speak, falar, fé. E na questão 8, a gente vai ver com mais riqueza de detalhe nos slides que eu vou mostrar. Os verbos modais
são usados como outros verbos para expressar. Então, essa aqui também é imprescindível a anotação. Habilidade, obrigação, possibilidade. Então, lembrando que a gente está trabalhando verbos, tá? Ou falar sobre habilidade, pedindo permissão, o que inclui verbos modais como pode, poderia, deve, pode e assim por diante. E aí você vai escolher qual verbo modal se adapta melhor a esse contexto de frase. In California, vírgula, comma, né, que é vírgula. You have a driver's license to drive a car. Então, você tem que... Então, tá falando lá que é no sentido de, na Califórnia, você... carteira de motorista para dirigir. Então, uma dessas alternativas aqui pode ser has to, must, don't have to, must now e might. Então, se você tem... Aqui já deu para entender o contexto da frase. Então, você vai ter que colocar um verbo modal que se encaixa melhor no contexto dessa frase aqui. E aí, a gente vai analisar os verbos modais um pouquinho. Então, os verbos modais, então, trabalhando verbos, quando você aplica os verbos modais, o verbo ele permanece na sua forma original. Só que aí a gente vai entender type, os tipos de verbos modais, modal verbs, e também o que eles indicam, o tipo deles. Os mais comuns é o can e o could. O can e o could, eles podem indicar uma dessas, ability, que é habilidade. Então, por exemplo, Dave can speak 3 languages. Então, Dave pode falar 3 línguas. Então, indicam habilidade. You could speak fluently French when he was 5 years. Então, está falando aqui que ele podia falar francês fluente quando ele tinha 5 anos. O could, nós vamos perceber ao longo desses slides aí, que ele é um termo que dá indicação de um termo formal, tá? Então, ele é um termo mais educado de se falar do que can. E também a gente vai utilizar ele principalmente para o passado. Então, quando a gente utiliza o termo when e o was 5, indicam passado. Por exemplo, when indica tempo. E quando ele fala he was 5, ele tinha 5 anos de idade, então já indica passado. E também o can, ele pode e o could pode indicar permission. Então, nós temos 3 verbos modais que podem indicar permissão aí. O can, o could e o may. Então, aqui ele também pode indicar permission. Olha o exemplo. Can I sit in the chair, please? Então, eu posso me sentar nessa cadeira, naquela cadeira? Por favor, please. Could I open the window? Você podia abrir a janela? O could, ele é mais formal do que o can, quando você vai pedir uma permissão, tá? Então, você utiliza mais o could. E o may também é muito formal. May I borrow your dictionary? Eu posso pegar seu dicionário? Também. Advice, a gente indica quando é falar conselho. Então, quando é conselho, a gente utiliza o verbo modal shouldn't. Por exemplo, you shouldn't visit your dentist at the least twice a year. Você deve visitar seu dentista pelo menos 2 vezes ao ano. Então, é um conselho. Então, quando a gente utiliza o termo shouldn't, você está querendo dar um conselho para alguém. Então, olha o outro exemplo. You shouldn't try to lose weight. Você deve tentar perder peso. Ok? Obligation, todo mundo vê que é obrigação. Então, obrigação, a gente tem 2 termos, o must e o have to. Olha o exemplo. I must memorize all this really about tense. Eu devo memorizar todas essas regras sobre tense, que são verbos, né? You have to take off your shoes before you get into the Moscow. Então, tá falando aqui que você tem que tirar os seus sapatos, né, antes de entrar into the mosque, que é mesquita. E também nós temos outro que indica possibility, o can e o could também. Então, can a gente viu que pode indicar habilidade, permissão, e também indica possibilidade. Por exemplo, might, may, couldn't, can. Então, olha o exemplo. It's look nice, but I might be very expensive. Então, indica uma possibilidade. Então, ele fala assim, ó.
parece ótimo ou bom, mas ou legal, bonito, parece bonito, mas deve ser muito caro. Então tá indicando uma possibilidade de alguma coisa ser muito cara. Rachel maybe come to see us tomorrow. Então também indica, Rich deve vir, né, para ver nós amanhã. Então indica uma possibilidade. E aqui nós temos também os verbos modais, tanto na forma positive, positiva, como na forma negativa. Então, isso aqui é importante de vocês fazerem essas anotações no caderno aqui, tá? Colocar no caderno essas anotações quando a gente for retomar as aulas presenciais, ter esse conteúdo no caderno. E aqui nós também, se temos a forma positiva, temos a forma negativa. Então, can na forma positiva, na negativa vira can't. Could na forma positiva, na negativa vira couldn't. Must, que é no sentido de deve, mustn't, não deve. Have to, tem que. Don't have to, não tem que. Shouldn't, que é no sentido de deveria. Shouldn't, não deveria. Would, que é no sentido de gostaria. Wouldn't, não gostaria. Will, que é um auxiliar do futuro. Want, que é um auxiliar do futuro na negativa. Shall, que é no sentido também de deve, tá? Então, só que esse shall aí é no sentido de deve, também no sentido de obrigação. Shan't, não deve. E aqui, só pra gente revisar, o can ele indica uma informalidade. Por exemplo, can I go to the restroom? Posso ir ao banheiro? O may indica formalidade e o couldn't também indica formalidade. Então, esses dois aqui, eles indicam quando você vai pedir algo que indica habilidade ou permissão, principalmente permissão, tá? Então, eles é mais educados do que o can. E aí, a gente vai ver principalmente o can aqui quando indica uma ideia de habilidade. Então, o can, ele sempre vem acompanhado do verbo na sua forma original, tá? Então, não tem verbo com ing, não tem verbo com s, não tem verbo com ing, ing. Então, é o verbo sempre na forma original. Então, olha o verbo dance aqui, que é dançar. Então, I can dance, eu posso dançar, indica uma habilidade. Então, o verbo ele fica na forma o quê? Base form. Forma original, toda vez que a gente for aplicar os verbos modais. I can ride a horse. Eu posso andar a cavalo. Então, é uma habilidade. Já na forma negativa, a gente tem o uso do can't ou cannot, igual ele colocou aqui, e o verbo também na forma original. Então, por exemplo, you cannot swim. Você não pode nadar. Então, indica uma habilidade aí, só que é uma habilidade que a pessoa não pode. Então, can't ou not. She can't play the piano. Então, ela não pode tocar piano. Olha o verbo aqui na forma original, play. He can't drive. Eles não podem dirigir. Então, drive aqui é o nosso verbo dirigir. E quando é pergunta, a gente sempre coloca o verbo modal primeiro. Então, aqui, como o nosso verbo modal é o can, a gente sempre tem a estrutura do verbo modal primeiro, mais o sujeito, mais o verbo na forma original. Por exemplo, can we snowboard? E quando a gente faz pergunta com o verbo modal, a resposta simplesmente é sim ou não. Se for sim, você coloca o sujeito e o verbo modal. Se for na forma positiva, igual está colocado aqui, e se for na forma negativa, você coloca no, o sujeito mais o verbo modal na negativa. Então, por exemplo, can you snowboard? Você pode, patinar no gelo? Aí, se a pessoa fala, yes, I can, sim, eu posso. No, I can't. Não, eu não posso. Então, toda vez que for verbo modal, as perguntas, quando a gente for utilizar, as perguntas sempre são sim ou não. E se for sim, lembrando que quando você faz pergunta com you, você responde com I. E se você faz pergunta com I, você responde com you. Can he play baseball? Yes. Então, ele pode jogar beisebol? Yes, he can. Sim, ele pode. No, he can't. Não, ele não pode. Então, quando é pergunta de pode, não pode, deve, deveria, você vai, você não vai, ele é alto, não é? Sempre é resposta de yes or no. E aí você coloca o sujeito da frase
e o verbo auxiliar. Se for positivo, fica can't. Se for negativo, can't. Nesse caso, quando nós utilizamos o auxiliar can. Can the children ski? The children aqui significa as crianças. E se significa crianças, significa que está na forma do plural. Então, yes, they can. As crianças podem esquiar? Sim, elas podem. Então, ficaria yes, they can. Então, they está referente a crianças, eles ou elas, né? No, they can't. Não, elas não podem. E só para a gente finalizar aqui, a gente tem também os verbos. Esses dois verbos aqui, eles são de obrigação, só que tem um detalhezinho. O must é uma expressão mais forte do ponto de vista. E aí, por exemplo, we need to, we have to. The modal must also express opinion. O verbo modal must, ele também pode expressar opinião e um ponto de vista de uma pessoa. Então, por exemplo, we must fasten our seatbelt. Então, nós devemos apertar bem nossos cintos de segurança. We must stop play computer game. Nós devemos parar de jogar jogos de computador. We must learn to drive. Nós devemos aprender a dirigir. It will be very useful. Aí ele fala que ele deve ser muito importante e útil. It's very useful. Isso será muito útil. Banks must examine all documents. Então, os bancos devem examinar todos os documentos. Então, é algo mais forte. E have to, você vai utilizar quando something you need to follow and rule. Quando alguém precisa fazer ou seguir uma regra, por exemplo. Pode ser have ou has to. Qual que é a diferença? Porque o has a gente vai utilizar para aqueles 3 pronomes especiais. He, she, it. Exemplo. He has to see a doctor. The doctor. Ele tem que ver o médico. You have to drive slower than 110 km/h on highways. Então, você deve dirigir devagar. Então, ele fala lá que cerca de 110 km por hora na rodovia. Highway significa rodovia. What have you to say for yourself? O que você tem que dizer para você mesmo? You have to wear uniform in the class. Você tem que vestir uniforme na aula. Então, é mais indica regra que tem que seguir. E must já é mais no sentido de expressar o ponto de vista da pessoa, ok? Ok? E aí, nós finalizamos nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Bye, bye!